Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho segundo João. No capítulo 20, no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E aquele a quem perdoardes os pecados são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Amém. As criancinhas todas, talvez alguns ainda bem pequenininhos, não conhecem, não entendem, mas aos pouquinhos nós estamos percebendo assim que está havendo uma evolução na familiarização da obra no meio das crianças. As crianças estão lendo, quem não está lendo não sabe, está ouvindo a mãe falar, o irmãozinho mais velho falar, a irmãzinha contar. Ou seja, Deus criou neste período prolongado de uma reclusão física uma situação que está abrindo a porta para a nossa infância. Hoje as crianças respondem as coisas com muita facilidade. E como a palavra ela é curta e é uma reunião de jovens e menores, os meninos, as crianças se lembram do que diz a palavra sobre Jesus, não é? Como ele nasceu, aonde ele nasceu, como ele viveu, as muitas coisas que Jesus ensinou, o sofrimento que ele teve, o fim que ele teve, enfim, a história de Jesus, as crianças praticamente todas já sabem. E aqui, onde nós estamos lendo, é onde finaliza a história física de Jesus quando ele estava num corpo humano.
e daqui para frente já entra num outro estágio. Ele cumpre a missão, ele ensina, ele faz a base da igreja com aqueles discípulos que andaram com ele, é a base, por isso que tinha coisas que era para a multidão e tinha fala que era só com eles. Eles eram discípulos do Senhor. Então, aqui, já neste capítulo, já é o finzinho. É onde tudo, ou quase tudo que tinha sido prometido lá atrás, e tudo ainda era um ponto de interrogação, agora vai se finalizando. Por quê? As crianças são assim, elas têm pressa, elas são curiosas. Eu me lembro que punha as crianças no carro para fazer uma viaginha, você nem saiu da garagem, já perguntava se estava longe, se que hora que ia chegar. Andava uma quadra, chegou? Não, ainda não. Aí tinha que passar, tinha que andar. Por quê? É uma viagem a vida. E um dia declara o outro dia. Então, aqui eles estavam vivendo um finalzinho, e a gente pode ver que alguns deles tiveram problema, os discípulos, não é? Aqui ele já tinha ressuscitado, ele tinha prometido, e os meninos, lembra bem assim, é como se fosse, por exemplo, eu tenho dois irmãos, tudo pequeno, e o protetor da família, qual que é? O pai, tudo é com o pai. Se tiver um barulho de noite é o pai, se dói alguma coisa, o pai tem que tomar providência, o pai é que procura trazer o pão para casa, o pai tem que olhar, fazer uma boa gestão, isso junto com a mãe. Mas aqui eles se sentiram como sem pai. Tinha Jesus com eles, Jesus estava sempre perto, fazendo maravilhas. Enquanto a coisa está boa, irmão, é bom demais. Enquanto era só maravilha, era Jesus andando por cima do mar, era ele fazendo o cego enxergar, era Lázaro ressuscitando, era o filho da viúva de Naim que estava indo já para ser sepultado. Daqui a pouco Jesus chega, para e fala para a mãe, não chores, e toca naquele menino, ele levanta. Ah, que tempo glorioso! Irmãos, era a estrutura da igreja primitiva. E agora aqui os meninos observaram que Jesus já tinha ressuscitado. As mulheres já tinham visto ele. E aqui já à tarde, como nós acabamos de ler, tudo estava fechado, os discípulos escondidos, não tinha trânsito, não tinha pessoas para andar por conta do próprio sábado. E o que ocorreu? Os discípulos se viram sem pai. Mataram, falaram que ressuscitou. Se mataram ele, o que vão fazer conosco? Aí se entraram no lugar, ficaram lá escondidos, e de repente, cerradas as portas da cidade, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. Então os meninos, as crianças, os jovens, os pais, nunca a gente deve esquecer que até naqueles momentos que o terror nos toma, a angústia nos toma, a aflição põe num canto da vida uma família, encurrala uma jovem, é um desemprego, são tantos problemas que acaba colocando num cantinho da vida uma família inteira. Glória ao nome do Senhor. Mas como Jesus chegou lá onde eles estavam, com medo, para dizer, me ausentei 3 dias, só 3. E eu avisei para vocês que no 3º dia eu ressuscitaria. Então a primeira palavra, paz seja convosco. E nesta manhã, crianças, nesta manhã, pai e mãe,
e todos aqueles que estão ouvindo a palavra. Tu estás num canto e não vê porta, não vê janela, não vê fresta e não vê nada, mas a força da palavra, a força desta paz vai fazer uma obra. Paz seja convosco. Homem desempregado, paz seja convosco. Jovens aflitos, olhando de um lado para o outro e não vê como fazer. Menino e menina, paz seja convosco. Paz seja convosco nos caminhos de terra, paz seja convosco nas fazendas, paz seja convosco no sítio, paz seja convosco nos lugares nobres. Paz seja convosco, pregador da palavra, que está num canto sem saída. Paz seja convosco, pai de família, que hoje vai para a panela o restinho do todo. Paz seja convosco, porque ainda hoje o Senhor proverá. Paz seja convosco, tu que estás aqui. Quando ele fala, paz seja convosco, isso não é uma palavra vazia. Ele está querendo dizer para ele, paz seja convosco, deixa comigo. Eu cuido, eu sei o que faço. Não vai acontecer nada. É como quando dentro da casa, a família da gente está um pouquinho desequilibrada. A gente fala, fica em paz, fica em paz. E hoje o Senhor Jesus, que nunca vimos eles em pessoa, ele entra no meio da obra espalhada por todo este mundo e anuncia para esta família santa, paz seja convosco. Quando ele diz, paz seja convosco, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu vou chegar. Os meninas, crianças que cobram tanto do pai e o pai não está fazendo, é porque ainda não deu. Mas põe o teu joelho no chão e o Senhor te anuncia, criança, paz seja contigo. Já, já Deus vai te dar uma grande alegria. Paz seja convosco. Paz seja com todos aqueles que apacentam o rebanho. Paz seja contigo que atende a salinha no sítio, que reúne 2 ou 3 e que agora não sabe onde quer que eles estão, um para o canto, o outro para o outro. Que saudade, que saudade. Ainda nesses dias uma menina gaga, e ela gravou, me mandou mensagem, que saudade. Dá glória a Deus, paz seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Como vai ser? Como será? E o amanhã? E o mês que vem? E o meio do ano? E a faculdade? E a formatura? E o casamento? E isso? E aquilo? A resposta é uma só. Paz seja convosco. Aleluia! Deus está fazendo um trabalho que daqui a pouco Ele tira o tapume da obra. Aleluia! E a obra vai estar pronta. Paz seja convosco. Pai, paz seja contigo, mãe, casal. Mas para onde que a gente vai? Paz seja contigo. E depois, um pouquinho mais para frente, ele fala mais alguma coisa.
se retire até porque Tomé não estava lá. Irmãos, o Senhor não marca a hora para passar, mas quem estiver no lugar que deve estar, sempre vai encontrar com Ele. Mas depois, num dado momento, Ele assopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo um momento que tem que usar máscara de proteção. Não pode assoprar, não deve soprar ou espirrar, proteção de um para com o outro. Mas Jesus assoprou, e o assopro dele só fez bem. O assopro dele constrói, o assopro dele reveste. Foi num sopro que ele pegou o homem modelado pelo barro e assoprou, e nasceu o primeiro homem, e assoprando. Vai finalizando a palavra. Aleluia. O Senhor vai dar um assopro na tua casa. O Senhor assoprará na sua obra, e de uma hora para outra o que não tinha terá, o que a gente não via veremos, aonde eu não apalpava eu vou abraçar. Fala de assopro, fala. O Senhor está assoprando na obra, assoprando nas casas, e queira Deus que nesta manhã, neste assopro divino, que não tem força do vento, mas do seu próprio poder, que neste assopro, alguma criança de 4 anos, 5, 6, 10 mais ou menos, receba a promessa do Espírito Santo. Que o avô, no assopro, aquilo que não se cria por meios nenhum, no assopro de Deus, tudo se forma. Modelou o homem, a terra, o barro, fez e depois, no sopro, vida. Tem alguma coisa na tua casa, na tua vida, sem movimento? No assopro de Deus vai surgir o que não existia. Deus vai dar vida no seu assopro. Tua casa ganhará alegria, como falamos ainda hoje, no meio desta noite tão prolongada espiritualmente. O Senhor vai assoprar. Hoje Ele está passando na terra de novo, visitando a obra. Às 14 horas Ele vai assoprar de novo. À tardinha, o culto online, Ele assoprando nas casas, na obra, no ministério. É Ele fazendo milagres, é Ele criando caminhos, é Ele consertando o que precisa. Porque tudo o que Ele fez foi restaurar, foi consertar. Então, crianças, clamem a Deus agora na última oração. Jovens, aquele Jesus que assoprou entre os discípulos, vai assoprar aí na tua casa. Deus seja louvado.